elaboradas que requerem indispensáveis restrições na sua aplicação, refreando-lhes a expansão abusiva e claudicante. Nesse ambiente, porém, atordoador, caótico, o perigo iminente é a intromissão da corrente clerical na política situacionista, tentando lesar o patrimônio da pátria no que ela tem de mais respeitável, a liberdade das consciências, legítima aquisição do direito inviolável. A Igreja livre dentro do Estado livre, fórmula outorgada ao país pelos republicanos de 1891, conciliadora, compatível com a evolução da mentalidade moderna, não pode ser desrespeitada sem graves resultados para a vida coletiva do núcleo brasileiro. Depois de verificada a eliminação do jugo papista, como necessidade internacional cessadas as lutas fratricidas, filhas do fanatismo, cujo sangue ainda está quente na história dos países que oficializaram a religião, cerrar os olhos à sede megalomana da pretensa infantilidade romanista, é ação criminosa, condenável. Infelizmente, houve no Brasil incompreensão dos seus orientadores de 89. Não é lícito, entretanto, que se lhes torça o pensamento superior sem reações perturbadoras e deploráveis. Destruir a laicidade do Estado nos mínimos departamentos que lhes são afetos é uma deliberação atentatória de todas as conquistas liberais do povo brasileiro, que culmine em revolta como efeito natural e incoercível. A submissão à máquina política de Roma, cujas manobras se revestem ainda mais refinada hipocrisia, é um escândalo inqualificável, indicador do retrocesso de toda uma nacionalidade, a buscar o passado obscuro, para o colocar no porvir, que pertence ao progresso por uma questão racional de justiça. Que Deus inspire aos novos constituintes as noções dos seus austeros deveres, a fim de que não sufoquem arbitrariamente as prerrogativas naturais do direito, que jamais se postergam, impunemente, outorgando à pátria um código perfeito, de acordo com as suas necessidades internas e com as exigências da civilização em seu justo sentido. Calando-me aqui, por falta de imanência comprobatória das minhas palavras, desejo ao Brasil um período próspero e de tranquilidade, anelando a paz coletiva para todos os seus filhos. Rui. F.N., abril de 1987. 21ª parte. 134. Vida em outros mundos. MN. As sondas espaciais realizaram importantes investigações no sistema solar. Como o plano maior vê essas pesquisas? Astronáutica, na opinião de nosso caro Emmanuel, é a ciência bendita que convida o homem para o estudo da grandeza do universo. Abril de 1974. F.W. Seus espíritos têm idades diferentes. Chegado o terceiro milênio, os que não tiverem chances de evoluir e permanecerem atrasados, serão arrastados com os maus para um planeta de vivência primitiva. Muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez ocorrer depois de 2990. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem na coletividade para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na própria galáxia, de cuja vida e grandeza partilhamos, existem numerosos mundos de feição primitiva aptos a nos receber para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que a nossa Terra está penetrando. Julho de 1976. 135. Educandários na Lua. F.W. Sobre a vida em Marte e em outros planetas do universo. Certa vez você me disse que a lente do homem é o olho humano ampliado. Que a gradação entre as formas materiais densas e as mais sutis e etéreas é quase infinita. A leitura da obra de André Luiz nos dá exata notícia da vida comunitária, maravilhosa e esfervilhante, que brilha e evolui nos planetas da imensidade, em condições vibratórias diferentes da faixa de matéria em que nos situamos na Terra. Isso, porém, é um assunto para os que possam aceitar, desde já,
A realidade junto da qual chegaremos todos no grande futuro. Desejaríamos lembrar, apenas, que isso pode acontecer com a própria Lua, supostamente deserta, de vez que imensos educandários estão ali sediados, para benefício de milhares de criaturas sem um corpo terrestre. O grifo é do entrevistador, novembro de 1976. 136. Extraterrestres e investigação científica. MN, Chico, nós vimos o filme E.T., o extraterrestre, em sua experiência na Terra, estourar em todos os cantos do mundo, emocionando crianças e adultos de forma surpreendente. Como você vê este interesse tão grande por um assunto inusitado, sobretudo que abre campo para a visão de outras dimensões da vida interplanetária? Vejo tudo como um grande movimento de opinião pública capaz de produzir os melhores resultados no progresso do conhecimento humano, entendendo-se que o assunto está subordinado estritamente à investigação científica, ante a necessidade de valores positivos nos domínios da informação, sem qualquer nexo com as atividades religiosas propriamente consideradas. Março de 1983. 137. Humanidades de outros planetas. FW, você crê que se nós, os terrestres, fôssemos mais evoluídos e pacíficos, as humanidades de outros planetas já teriam entrado em contato amplo conosco? Provavelmente, sim. Uma evolução intelectual iluminada pelo amor fraterno, consoante os ensinos de Jesus devidamente praticados, nos colocaria em condições de receber os seres superiores de outros campos cósmicos do universo para compreendê-los e assimilar-lhes as lições de progresso que nos pudessem ministrar. Abril de 1977. 138. Obra psicografada é ficção. FW, estão chegando a Marte as naves espaciais Viking 1 e Viking 2. Com aparelhamento eletrônico de alta precisão no campo da ótica, da fotografia etc. As fotos já existentes sobre esse planeta parecem abunar a tese de que lá não existe vida tal como nós, os terrestres, a concebemos. Se tais aparelhos devassarem aquele astro, sem nele encontrar resquício de vida, isso não reforçaria a tese dos que veio nos livros psicografados, principalmente sobre outros mundos e galáxias, mera ficção científica de quem os escreveu. Sim, é possível que as teses apresentadas pela ciência venham a prevalecer, até mesmo por muito tempo, quanto ao assunto, considerando as mensagens psicografadas por obras de ficção. Isso porém não invalida a realidade de que possuímos vida espiritual intensa em regiões que o homem físico designa como despovoadas. E isso acontece porque, por enquanto, as observações humanas, mesmo ampliada por instrumentação de alta potência, apenas atingem a faixa de matéria em que nos achamos situados no plano terrestre. Agosto de 1976. Um interessante esclarecimento dito por Chico após a releitura dessa questão. Nosso lar situa-se sobre o norte do Rio de Janeiro. As regiões descritas no livro A Vida Continua, sobre o lado norte da cidade de Santos. Quais os aparelhos que as registram? A lente humana é o olho humano, ampliado. Agosto de 1976. 139. Vida em Marte contestada. O semanário Fatos e Fotos Gente de 29 de agosto último, dá amplo destaque a uma mensagem psicografada, em 1939, pelo médium Francisco Cândido Xavier de autoria do grande escritor maranhense Humberto de Campos. A intenção da reportagem está claramente exposta, quer na ironia do título A NASA não sabe nada, como na grande foto mostrando uma paisagem marciana muito semelhante a alguns desertos da Terra, acentuando o contraste da desolação constatada pela Viking, e a descrição rica em detalhes de organizações citadinas marcianas, com sofisticada tecnologia apresentada pelo espírito através do lápis mediúnico.
Folha Espírita procurou Chico Xavier para alguns apontamentos necessários em torno do assunto. MN, Chico, que diz você sobre a reportagem de fatos e fotos em seu número de 29/8/76 sobre a mensagem de Humberto de Campos, Marte? Compreendo que a imprensa tem o direito e o dever de pesquisar a realidade em torno de qualquer acontecimento. Estamos certos de que a revista mencionada nos honrou com a publicação do assunto e somos gratos ao destaque com que nos oferece o tema a estudo. Setembro de 1976. MN, acredita você na existência de cidades em Marte, na base de matéria diferente daquela que conhecemos na Terra? Devo informar a Folha Espírita que antes de psicografarmos o livro Nosso Lar, de nosso amigo André Luiz, a nossa ideia sobre qualquer cidade em outros planetas se fixava em quadros que seriam absolutamente iguais aos do nosso plano físico, na Terra. Quando os amigos espirituais se reportavam às cidades em outros mundos, não possuía, de minha parte, outros padrões comparativos senão os que identificava neste mundo mesmo. Entretanto, em 1943, quando iniciei a psicografia dos livros de André Luiz, passei a reconhecer que a matéria se caracterizava por diferentes gradações e compreendi que, em torno de paisagens cósmicas, sejam elas quais sejam, podem existir cidades e vida comunitária, em condições que nos escapam, por enquanto, ao conhecimento condicionado de espíritos temporariamente encarnados na existência física. Setembro de 1976. MN, admite você que essas cidades existirão em qualquer planeta, a se configurarem por graus de densidade da matéria diversificando entre si. Tanto na Terra, quanto em outros orbes, essas cidades existem, compreendendo-se que, nós outros, as criaturas internadas na experiência física, estamos limitados, por enquanto, às dimensões vibratórias da matéria em nosso plano de ação, com o nosso campo mental ajustado às impressões que somos capazes de perceber. MN, acredita você que Humberto de Campos, então recentemente desencarnado, em 1939, quando foi recebida a mensagem de que trata a reportagem de fatos e fotos, ter-se enganado? Creio que não. Humberto de Campos, na espiritualidade, sempre revela desde o princípio dos comunicados dele, por nosso intermédio, admirável lucidez. Muito mais razoável admitir que o erro, no assunto, se houve erro, deve ser atribuído à minha leviandade ou imperícia, no trato da mediunidade, porquanto, no início da tarefa mediúnica era uma pessoa com muita preocupação sobre a vida em outros planetas. Tenho hoje para mim a certeza de que as cidades cósmicas existem, vinculadas aos mundos da imensidade, através de características da matéria que claramente ignoramos. Apesar disso, conservando essa certeza íntima e intransferível, posso perguntar tranquilamente a mim mesmo se em 1939, com uma diferença de 37 anos em minhas experiências de trabalho, não terem interferido inconscientemente na psicografia da mensagem do nosso distinto escritor, truncando nomes ou situações, sem a mínima intenção de me intrometer nas transmissões que vinham dele. MN, você julga possível semelhante erro de sua parte? Como não? Nunca me apresentei por médium diferente dos outros. A ideia de infalibilidade numa criatura humana, positivamente me assusta. MN, críticas dessa natureza, prezado Chico, não lhe criam mágoa ou constrangimento. De modo algum. A crítica é limpeza. E devemos ser agradecidos a quem nos oferece esse concurso com sinceridade. Achando-me em serviço mediúnico, desde 1927, e não dispondo de outra supervisão em meu modesto trabalho senão aquela que recebo dos benfeitores espirituais, não acha você compreensível e natural que surjam erros ou falhas na tarefa em que já se vai quase meio século por conta das minhas deficiências de interpretação? MN, Chico, esses obstáculos,
no terreno da crítica, por vezes irônica ou injuriosa, não dariam para entravar o serviço desse ou daquele médium? Em meu caso particular, isso não acontece. Quanto mais tempo me vejo no exercício das tarefas mediúnicas, mais me conscientizo de que as produções, por meu intermédio, pertencem aos amigos e benfeitores espirituais, e não a mim. Não posso me agastar com opiniões ou conclusões contrárias ao exposto nas páginas que venho recebendo do plano espiritual há quase 50 anos sucessivos. E, achando-me na condição de médium, com muito desejo de acertar no desempenho das obrigações que aceitei voluntariamente perante os bons espíritos, recebo com muito respeito quaisquer apontamentos de amigos e estudiosos dignos de nossa consideração, tendentes a me colocarem na posição certa, em se tratando de tarefas mediúnicas a que me reporto, porque os frutos dessas tarefas pertencem a nós todos. O caminho, a nosso ver, na mediunidade não pode ser outro de vez que estamos tranquilos em nossa fé na sobrevivência além da morte, tanto quanto em nossa certeza de que as páginas mediúnicas por minhas mãos, pertencem aos benfeitores espirituais e não a mim. Não me cansarei de repetir essa verdade, reconhecendo que quanto ao mais para lá do mundo físico a nossa vida continua com as bênçãos de Deus, e as nossas lutas também. Setembro de 1976. 140. Serenidade e conquista. Compreendamos perfeitamente a tranquilidade com que Chico Xavier respondeu às nossas perguntas, e sobretudo a sua serenidade ante o alarido de certas publicações que tentam envolver-lhe o nome em situações ridículas, com o evidente intuito de auferir vantagens comerciais. Nossa intenção, no entanto, não é polemizar, antes, oferecer a fatos e fotos alguns apontamentos úteis no esclarecimento de nossa gente. Não é segredo para ninguém que o médium de Pedro Leopoldo cursou apenas o primário, não pode nem mesmo ser autodidata, porque sua cidadezinha natal, onde ficou até os 50 anos aproximadamente, não podia oferecer nem minúscula e nem vasta biblioteca. E nem mesmo o rapazinho pobre e doente da vista, teria condições de devorar livros, uma vez que o trabalho na fábrica de tecidos, no bar, e depois no Ministério da Agricultura, exigiam-lhe o suor para o pão de cada dia. A certeza de Chico Xavier quanto ao fenômeno mediúnico por seu intermédio, não poderia ser de outro modo senão assim cristalina. O ensinamento vem dos espíritos, muito mais de 600 entidades, trovadores, poetas, literatos, cientistas, estão caracterizados nos livros psicografados. E os 60.000 cruzados mensais, aproximadamente, referentes aos direitos autorais, o médium doou a entidades filantrópicas, e estão circulando em favor dos pobres e deserdados do caminho. Chico Xavier vive muito feliz com sua aposentadoria de escriturário do Ministério da Agricultura. Não procura fama nem dinheiro, nem destaque pessoal, apenas servir a causa do bem. MN. Substâncias químicas que não vemos. Há ainda uma outra razão muitíssimo importante para a serenidade de Chico Xavier quanto aos conceitos expendidos por Humberto de Campos. O Espiritismo assegura esta calma, aurida no discernimento, porque é a única religião capaz de enfrentar o progresso científico, sem medo do ridículo. Allan Kardec recebeu notícias detalhadas da vida em Júpiter. Victorien Sardou, o teatrólogo, chegou a desenhar psicograficamente algumas habitações dessa urbe. Camille Flammarion, como astrônomo e espírita, tinha absoluta convicção de que os trilhões de mundos apresentam diferentes formas de vida, não são meros lampadários a enfeitar nossas pobres noites terráqueas. 141. Lentes baseadas no olho humano. Estamos absolutamente convencidos de que o homem físico, ainda mesmo de posse da mais avançada instrumentação, apenas vê ínfima parte do universo. A restrição é compreensível desde que analisemos a estrutura do olho humano,
formado para suportar apenas determinada cota de observação da vida em si. Ainda desejaríamos lembrar que as paisagens imortalizadas por Dante Alighieri na Divina Comédia, tanto quanto as cidades e povoações reveladas por André Luiz, estão estruturadas em torno de nosso próprio globo, sem que os supersônicos concordes as transfixem ou fotografem. E o nosso perispírito, que é formado de substância química além de escala estequiométrica conhecida, poderia ser comumente alcançado pelas lentes poderosas da Viking no deserto marciano. Nós espíritas não temos pressa. João e Giordano Bruno foram queimados em praça pública há mais de 8 séculos, porque fundamentalmente eles defendiam os mesmos princípios da doutrina espírita. Bruno já falava da fantástica evolução em outros pontos do universo. Aguardemos pacientes. Afinal os séculos não passam em vão. MN, setembro de 1976. 22ª parte. 142. De sabores. Chico Xavier adverte os que exploram seu nome, quando circulou a notícia, em Uberaba, de que o médium Chico Xavier iria depor, perante o juiz Paulo Maia, como testemunha de defesa do senhor Luciano Napoleão da Costa Silva e da senhora Mertes de Carvalho Sergi, o casal acusado de contrabando de uísque. Toda a população da cidade surpreendeu-se, buscando, atônita, uma explicação para o fato. Mas, na realidade, o inusitado não chocou apenas a generosa população uberabense, tão devotada em seu carinho e admiração pelo médium. Chico Xavier, ele próprio, ficou surpreso diante do fato de ser arrolado como testemunha de defesa de pessoas que não usaram de lealdade para com ele nem mesmo para com a doutrina espírita. Aconselhado por seus médicos, Chico esteve em São Paulo a fim de efetuar exames cardiológicos de rotina, mas ele não se negará a depor no caso em questão, cumprindo seu dever de cidadão, mas o que ele vai declarar ampliará, ainda mais, as dificuldades do casal perante a lei. Procuramos o dentista, Eurípedes Humberto Higino dos Reis, o filho adotivo de Chico, e devotado companheiro do grupo espírita da prece, em Uberaba, para colhermos mais notícias sobre o episódio. Eurípedes esclareceu-nos que Chico Xavier tinha apenas um breve relacionamento com Luciano Napoleão. E isto não é estranhável, uma vez que o médium atende, com natural generosidade, centenas de milhares de pessoas de todo o Brasil. Os espíritos não autorizaram. Eurípedes foi claro em suas observações. O que Chico tem a dizer ao juiz Paulo Maia só poderá agravar a situação do casal perante a lei. Luciano Napoleão escreveu um livro sobre ele, e utilizou-o como meio para se apresentar junto às famílias que recebem mensagens psicografadas pelo médium. Foi assim que colecionou material e publicou um outro livro, Nós Partimos para o Além, colocando na capa seu nome e o de Chico e reservando somente para ele, Luciano, os direitos autorais da obra, em total desacordo com a conduta exemplar de Chico, que tem doado para obras filantrópicas todos os direitos dos livros psicografados. Todo o Brasil sabe que, nestes 54 anos de exercício ininterrupto da mediunidade, Chico jamais reservou um centavo para si, e todos reconhecem a seriedade com que ele zela pelo patrimônio espiritual que tem vindo por seu intermédio, sob a supervisão de Emmanuel. Advertência de Chico Xavier. E Eurípedes continua os esclarecimentos. Aborrecido com o uso indevido da produção mediúnica, Chico escreveu uma carta a Luciano, datada de 9 de julho de 1978. Nela, ele expressou-se com a sua natural lhaneza no trato com as pessoas, mas manteve-se firme na defesa da doutrina espírita, a qual tem dedicado toda a sua vida. Passo a você um trecho desta carta, onde os leitores da Folha Espírita poderão constatar esta preocupação com a verdade. Eis o trecho. Chico dirige-se a Luciano. Você, apesar de seu entusiasmo pela doutrina espírita, que eu compreendo,
Não poderia colocar nossos nomes juntos na capa de seu livro Nós Partimos para o Além sem qualquer entendimento comigo, porque todos os livros, em dupla autoria, sob minha responsabilidade, são previamente examinados por Emanuel. Não poderia usar meu nome, dando ao público a ideia de que estou de acordo com você, quando não tenho a menor ciência do que você está fazendo, ainda mesmo que o seu intuito de cooperar na assistência a instituições respeitáveis, possa ser alegado em seu favor, como acontece no caso do livro que você está lançando. Não peça às famílias em meu nome mensagens psicografadas, porque eu não confirmaria uma situação dessas. Este é um momento em que, com todo o apreço a você, preciso dizer-lhe que não concordo com sua intromissão, mesmo que bem intencionada, no trabalho respeitável dos nossos benfeitores espirituais, que perdura há mais de meio século, com toda a veneração e sinceridade de minha parte. Deus nos ajude para sermos sinceros e prudentes, firmes e tranquilos em nossas consciências. Como você vê, prossegue Eurípides, a carta é muito clara. E ainda há mais. Luciano Napoleão conseguiu de parentes do Chico muitas fotos suas e em todos os casos sempre utilizou o nome do médium dizendo ter autorização dele para isso. Diante desta situação constrangedora e do fato de se ter constatado que Luciano havia montado uma gráfica no interior de São Paulo, com o intuito de editar mensagens psicografadas por Chico, providências legais foram tomadas no sentido de proteger a obra dos espíritos. Para tanto, Chico foi ao cartório do 20º ofício, em novembro de 1978, e passou um documento afirmando que as obras literárias, mensagens, avulsos, retratos, entrevistas, gravações, promoções, folhetos, discos, livros e outras formas de comunicação, tinham seus direitos autorais cedidos, mesmo após a sua morte, às entidades filantrópicas. Como você vê, Chico Xavier não poderá prestar declarações favoráveis ao comportamento de Luciano Napoleão. Seria faltar com a verdade e Chico jamais faria isso. Os esclarecimentos do Dr. Eurípides e Gino dos Reis foram precisos para que o leitor tenha ideia da situação em que enredaram nosso amigo Chico Xavier. Quando se vê a obra dos espíritos propagar-se tão amplamente pelo Brasil e pelo exterior, é muito oportuna a advertência de Chico, a todos aqueles que, inescrupulosamente, sem a autorização prévia da equipe espiritual dirigida por Emanuel, desejem conduzir a produção mediúnica por vias não desejáveis. Temos a certeza de que este fato tão desagradável servirá, afinal, para que se saneie, de vez, com essas invectivas menos sadias e inoportunas. FNMN, junho de 1984. Davi Nasceri, autógrafo, decorria o ano de 1944. O jornalista Davi Nasceri e o fotógrafo Jean Manzon projetaram entrevistar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Mas surgiu um obstáculo. O médium fora proibido pelo Ministério da Agricultura, do qual era servidor, de conceder declarações. Imaginaram um estratagema. Disseram ser franceses vindos ao Brasil para conhecer o hipernormal. O piloto na atividade, do avião dos Diários Associados, servia de intérprete. Tanto e tanto insistiram que o bom e simples Chico, inocentemente concordou. Tiradas as fotografias, terminada a palestra, o intermediário das forças do bem lhes falou: Emanuel manda que eu autografe livros para os senhores. Em casa, satisfeito com o resultado obtido, Nasser comenta: iludimos o Chico. Caiu como um patinho. E narrou a farsa. Sua senhora redarguiu. Enganou nada. Olha a dedicatória, ao meu caro Davi Nasser. O panfletário ficou perplexo. Telefonou para Manzon. No livro do fotógrafo estava escrito: ao meu prezado Jean Manzon. Quedaram-se abismados. Não existia a mínima possibilidade, por meios normais, de Chico saber a identidade deles. Céu!
Ednardo N., junho de 1989. Chico Xavier e Monteiro Lobato. O jornal A Crítica publicou no dia 20 de fevereiro de 1989, na seção Variedades, um artigo do Sr. Geraldo Daligrave sob o título acima, onde se lê: um belo dia, Chico Xavier afirmou eufórico que sua mão estava sendo movida pelo espírito de Monteiro Lobato. Vejamos as declarações de Chico Xavier em 1951, ao escritor R. Ranieri, transcritas à página 34 do livro Chico Xavier, O Santo de Nossos Dias, quarta edição, pela editora Eco Mandarino, do Rio de Janeiro. Olha, sabe você que Lobato apareceu lá em Pedro Leopoldo, quando estávamos recebendo o livro Falando Terra, e desejava transmitir uma página. Emanuel, no entanto, considerou inoportuna a transmissão da página. Disse ele que Lobato estava comprometido na opinião pública da Terra. Mais adiante o Sr. Daligrave declara: Chico Xavier passou a psicografar páginas e páginas por conta do suposto espírito de Monteiro Lobato, que foram publicadas em quase todos os grandes jornais do Brasil e do exterior. Informamos aos leitores do jornal A Crítica de Manaus, que não existe nenhuma mensagem psicografada por Chico Xavier com a assinatura de Monteiro Lobato em seu nome. Foram examinados 320 livros publicados pela mediunidade de Chico Xavier, com mais de 10.000 mensagens, e em nenhuma delas consta o nome de Monteiro Lobato. Cabe ao Sr. Daligrave provar em que jornal estas mensagens foram publicadas. O Sr. Daligrave nos promete para o futuro outros artigos sobre como psicografar sem precisar de almas do outro mundo, porque elas não psicografam. Sabemos que os parapsicólogos ligados à Igreja e aos padres Quevedo, Friedrich e Albino Heresi, têm por obrigação combater, mesmo fraudando, o espiritismo e as comunicações dos espíritos, mas achamos difícil eles provarem. Somente no caso específico da obra mediúnica de Chico Xavier, como foram escritos mais de 50.000 versos através de mais de 500 poetas e mais de 2.000 espíritos que se correspondem com os seus familiares nestas 320 obras já publicadas, se eles não se comunicam. Deixamos a outros o comentário das demais informações que o Sr. Daligrave nos transmite neste seu artigo. Stig Roland Ibsen, junho de 1989. Chico Xavier desautoriza o uso de mensagens na campanha presidencial. Um dos candidatos à presidência da República utilizou mensagem psicografada por Chico Xavier em sua propaganda, procurando ligá-la à sua eleição. A mensagem é a mesma que Tancredo Neves tinha em mãos em cópia que lhe fora entregue por um deputado estadual que havia recebido quando ainda era comerciante em Pedro Leopoldo. Tancredo nos deu uma cópia da mensagem. A parte histórica, antecipada corretamente e confirmada pelos fatos, não autorizava o Sr. Caiado de Castro a concluir que ele seria o presidente da República. Não há ali qualquer referência que permita essa conclusão. O próprio Tancredo, que era amigo pessoal do médium, e que, de vez em quando, o visitava em Uberaba, via-se com mais nitidez na mensagem, mas nem por isso se atrevia a inserir-se no seu texto. De fato, a mensagem fazia menção a que um mineiro da mesma terra de Tiradentes, era o caso de Tancredo, que nasceu no mesmo município, seria escolhido presidente da República. Não dizia que seria eleito nem que assumiria a chefia da nação. Realmente, a escolha pelo colégio eleitoral não era uma eleição e a posse não ocorreu. Tivemos ímpeto de fazer essas observações a Tancredo Neves, mas, por razões óbvias, silenciamos. Explorar, agora, essa mensagem de maneira deformada é, no mínimo, uma desatenção ao querido médium de Uberaba. FN, outubro de 1989. 143. Defesa de amigos e do próprio médium. A seguir publicamos a notícia do jornal O Globo, 10/9/89, com o desmentido,
O médium Chico Xavier desmentiu ontem que uma mensagem que psicografou em 1951 tivesse profetizado a vitória do fazendeiro e médico Ronaldo Caiado, nas próximas eleições. Contrariado com as declarações do candidato do PSD, Chico Xavier, que não dá entrevistas, mandou o recado através de seu filho adotivo, Eurípedes Higino. A mensagem foi exibida domingo, durante o horário de propaganda gratuita do PSD, e dizia que o médium teria recebido um aviso de que o próximo presidente viria montado num cavalo branco, imagem aproveitada por Caiado durante o horário gratuito. Higino disse que seu pai não tomará nenhuma medida contra Ronaldo Caiado. Garantiu que Chico Xavier é político e não tem preferência por qualquer dos candidatos, embora considere todos grandes brasileiros. A mensagem de 1951, segundo Higino, realmente serviu para um público, mas da época. Ele nem se lembra do nome desse político, e ressaltou a certeza de que não se tratava, tampouco, de Tancredo Neves, que também utilizara a mensagem psicografada. Muito adoentado, o médium não deverá nem mesmo votar para presidente. A mensagem não deveria estar sendo usada. Meu pai não autorizou isso, mas ele rezará pelo presidente eleito, seja ele quem for, disse Higino, acrescentando que Chico Xavier espera, do sucessor de José Sarney, um governo capaz de contornar a crise social vivida pelo país. Suspensas as tarefas de sexta-feira no Grupo Espírita da Prece, julho de 1986, o jornal Voz de Uberaba, de 29 de junho, publicou uma extensa reportagem. Há algo mais que espíritos em torno de Chico Xavier, fazendo uma série de acusações quanto a pessoas que estariam se aproveitando de forma inescrupulosa daqueles que chegam à cidade, na ânsia de receber uma palavra de reconforto do plano espiritual, através do médium mineiro. Alguns órgãos da imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro repetiram trechos destas acusações, e em um deles há, inclusive, referência de que o médium estaria conivente com essa situação irregular que envolveria seu auxiliar direto, o doutor Eurípedes Humberto Higino dos Reis. Em seu número 6, de julho, o jornal Vox publica uma entrevista com Eurípedes e o facsímile do bilhete que Chico enviou ao Dr. Mário Zucato, delegado de Uberaba. Eurípedes confirmou que realmente muitas pessoas sem escrúpulos e sem qualquer espécie de qualidade procuram explorar turistas incautos que chegam à cidade em busca de conforto espiritual. E fez um apelo: para nós, essa situação é incontrolável. Não conseguimos jamais impedir que algumas pessoas ajam de má fé, usando o nome de Chico. Por isso fazemos um apelo no sentido de que todos os nossos amigos, seguidores e colaboradores, procurem exterminar essa prática. Eurípedes informou ainda que, desde a última sexta-feira, 4 de julho, Chico Xavier não mais atendeu o público, mantendo, porém, normalmente, seu trabalho aos sábados. Nós detectamos, continua Eurípedes na mesma entrevista, que estava muito mais centrada na sexta-feira a prática dessas pessoas inescrupulosas. Parar o atendimento naquele dia foi uma das formas de coibir essa atuação, além de proporcionar um merecido repouso a Chico Xavier, hoje com 76 anos. Encerrando suas declarações, Eurípedes lembrou que a doutrina espírita não pode passar pelo risco de ser conspurcada por tais práticas. Chico tem somente um único interesse no coração, que é o de praticar a caridade e proporcionar conforto. Não vamos permitir que essas práticas, frequentes em Uberaba, venham a minar a doutrina espírita. A revista Contigo, desta semana, também publicou entrevista com Eurípedes, na qual ele faz as mesmas declarações. Do mesmo modo, no programa da Hebe Camargo, na TVS. Agosto de 1986. Carta de Chico para o delegado, datada de 23 de junho de 1986. Chico Xavier enviou a seguinte carta ao Dr. Mário Zucato:
delegado de polícia de Uberaba, prezado amigo Dr. Zucato, estando com tratamento ocular já esquematizado pelo médico que se responsabiliza por meu tratamento em São Paulo, para onde estarei viajando hoje, tomo a liberdade de apresentar-lhe o nosso amigo e meu dedicado cooperador, Dr. Eurípedes Humberto Higino dos Reis, pessoa de minha inteira confiança, a quem rogo ao distinto amigo transmitir as informações de que dispõe a sua digna autoridade sobre as irregularidades que vêm ocorrendo, em torno do meu nome, junto às pessoas que me procuram no grupo Espírita da Prece, que funciona sob a minha responsabilidade, nesta cidade, pedindo-lhe o obséquio de prestar ao Dr. Eurípedes os esclarecimentos precisos, especialmente quanto à pessoa ou às pessoas que estão envolvidas nas irregularidades referidas, para que, de minha parte, possa solicitar-lhe instruções e auxílio, de maneira a encerrar, do modo mais digno e mais pacífico possível, com a sua digna colaboração, a longa série de irregularidades mencionadas que me criam dificuldades numerosas no relacionamento com os visitantes que nos procuram nesta cidade. Muito respeitosamente, antecipo-lhe os meus agradecimentos. Francisco Cândido Xavier. A reportagem da Folha Espírita esteve com Chico Xavier em 19 de julho, e constatou que os trabalhos espirituais prosseguem aos sábados normalmente, com a recepção de cartas dos desencarnados e as mensagens dos benfeitores espirituais. Nada resiste ao exemplo fundamentado no mais fecundo trabalho de dedicação ao próximo. Dia 8 de julho, Chico Xavier completou 59 anos de trabalho ininterrupto na mediunidade, consolando e ensinando, amando e servindo, sem nada exigir em troca, sem jamais usufruir um níquel de ninguém, nem mesmo quando enfrentou as maiores necessidades financeiras em sua vida, quando tinha uma família numerosa sob sua responsabilidade. Sem dúvida, este foi um rude golpe para a sensibilidade de Chico Xavier, mas ele e seus colaboradores diretos prosseguirão, firmes na luta, porque Jesus Cristo conhece o coração dos homens, e sabe que os seus servidores autênticos não fugirão à abençoada luta em favor do bem. MN, agosto de 1986. Jornal publica em Verdades sobre o Médium, a revista Manchete, 2234 de 28/95, reproduziu parte das notícias do tabloide americano National Examiner, repetindo uma grande inverdade veiculada nos Estados Unidos. O médium Chico Xavier ficou milionário, ganhou 20 milhões de dólares, como secretário de fantasmas. Segundo o jornal, ele é o primeiro a admitir que os 380 livros que lançou são de gostorites, mas goste mesmo, em sentido literal. E acrescenta, Chico simplesmente transcreve as obras psicografadas de mais de 500 escritores e poetas mortos e enterrados. A Federação Espírita Brasileira, FEB, já conseguiu publicar um desmentido formal pela Manchete, 2242. As outras editoras, desde que tomaram conhecimento, enviaram, prontamente, as retificações e aguardam publicação na Revista Brasileira. Elas reafirmam o que todo mundo no Brasil já sabe: Chico Xavier nada recebe de direitos autorais dos livros psicografados. Por vontade expressa do médium, todo o lucro deve ser revertido em obras assistenciais. Aí estão os cartórios, em diversas praças brasileiras, que podem atestar, a qualquer tempo, a veracidade dessas informações. O movimento espírita brasileiro não pode ficar indiferente diante dessa notícia distorcida e deve exercer o direito de resposta junto ao tabloide americano. Os leitores do National Examiner precisam conhecer a verdade. Em nosso país de terceiro mundo, o médium Chico Xavier doa os frutos das 380 obras que recebeu dos espíritos para os carentes. Nunca se aproveitou da religião para enriquecer ou exercer qualquer tipo de poder. Sua liderança é daquele tipo raro, natural, que emana da própria vivência dos ensinamentos de Jesus. Hoje, aos 85 anos,
velhinho e doente, sobrevive de sua modesta pensão de funcionário público, em bairro simples de Uberaba, mas alcançou a paz íntima e a alegria interior. Talvez os repórteres do primeiro mundo tenham dificuldades de aceitar essa vida de total desprendimento dos bens materiais. Mas, mesmo sem compreenderem, vamos pedir que publiquem a verdade. Afinal, desde 1932, por vontade do médium de Uberaba, registrado em cartório, os milhares ou milhões de dólares, ele não está ligado em cifras, que puderem ser arrecadados com a venda dos livros psicografados, pertencem realmente aos pobres do Brasil. Coisas do Terceiro Mundo. MN, maio de 1995. Questão de espírito. Na edição da Manchete 2234 é transcrita a matéria do tabloide americano National Examiner referindo-se a ganhos de US$ 20 milhões auferidos pelo médium Francisco Cândido Xavier como novelista. Os senhores sabem que não é verdade que o medianeiro Chico Xavier tenha ficado milionário com a publicação de livros de autores desencarnados. Como editora de boa parte desses livros, a Federação Espírita Brasileira, casa máter do espiritismo no Brasil e orientadora do movimento espírita brasileiro, através do seu Conselho Federativo Nacional, declara que não paga direitos autorais ao médium Francisco Cândido Xavier, ou qualquer tipo de remuneração pelos livros por ele psicografados e por nós editados. O mesmo podemos afirmar com relação a outras editoras. Giovanni Borges de Souza, presidente da Federação Espírita Brasileira, Brasília, DF. 144. Grupo Espírita Emanuel, carta enviada à revista Manchete. Prezados senhores, editamos há 25 anos, livros de Francisco Cândido Xavier. Até o momento já lançamos 85 títulos, com veiculação de cerca de 2 milhões de exemplares, sendo que o resultado da venda desses livros é revertido em benefício de nossos programas assistenciais. A cessão de direitos de todos os livros foi feita gratuitamente e em definitivo por Chico Xavier, que nunca recebeu direta ou indiretamente, de nossa parte, e afirmamos com plena convicção, de parte das outras editoras que também receberam livros seus, qualquer retribuição financeira. Por essa razão, chocados, verberamos profundamente a irresponsabilidade do tabloide National Examiner, ao publicar a mentirosa informação de que Chico recebeu pagamentos pela cessão de direitos de seus livros. Lamentamos, também, que a Manchete tenha dado guarida a uma informação descabida, e facilmente desmistificável pela simples leitura das cessões de direitos feita por Francisco Cândido Xavier de seus livros e, mais do que isto, pela sua vida calçada na renúncia, na abnegação e na plena vivência das lições de Jesus. Respeitosamente, Caio Ulisses Ramaxiotti, diretor-presidente. Centro Espírita União, carta enviada à revista Manchete, senhor editor, referindo-nos ao artigo da National Examiner, periódico americano, transcrito na Manchete 2234, que levianamente afirma que o senhor Francisco Cândido Xavier teria ganho os $20 milhões com direitos autorais sobre suas obras psicografadas. Cumpre-nos informá-lo que se encontram registrados no 26º tabelionato de notas, na Praça João Mendes em São Paulo, as cessões dos direitos autorais do senhor Francisco Cândido Xavier, em favor da editora Cultura Espírita União, dos livros que editamos. Cabe-nos ainda o dever de comunicá-lo que nenhum centavo sequer, auferido com a venda dos referidos títulos, é revertido ao senhor Francisco Cândido Xavier, e sim revertido em favor das obras assistenciais do Centro Espírita União, que atingem a marca de 36 mil pessoas atendidas e assistidas por ano. Colocamos-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos que julgar necessários. Fraternalmente, Francisco Galves, Presidente. MN, maio de 1995. Também recentemente,
O Jornal de Uberaba, 21/3/95, noticiou que no ano passado Chico Xavier fez doações de Natal às famílias carentes, entregando-os em suas próprias residências. Nessa mesma reportagem, Chico Xavier vive no parque, vinculou o médium ao lar espírita André Luiz e às tarefas assistenciais da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, pedindo maiores contribuições para essas obras. Chico teve de enviar uma notificação esclarecendo os enganos publicados. Diz a nota aqui, desde 19 de maio de 1975, ele desligou-se da Comunhão Espírita Cristã, passando, então, para o Grupo Espírita da Prece, instituição à qual está ligado até hoje, e é uma continuação de sua própria casa, onde não pede nenhuma contribuição a quem quer que seja, quando alguém coopera é de livre e espontânea vontade. A nota esclarece também que o médium não possui ligação com qualquer outro órgão de Uberaba, ou mesmo de outra localidade, respeitando, assim, o trabalho de todos. Quanto à última distribuição, natalina, ela não foi realizada mesmo em residências dos irmãos carentes. Eurípedes e Gino dos Reis, e o próprio médium assinaram a nota explicativa. Posição difícil. Frequentemente, temos lido nos jornais e revistas que destacam a figura polêmica de Eurípedes, que age como uma espécie de barreira para se chegar ao médium. Raros são os que se dão conta de sua árdua e difícil tarefa, de amparar o médium ao quebrado e doente, de prover as tarefas assistenciais e espirituais do Grupo Espírita da Prece. Dizemos amar a obra do médium de Uberaba, mas não estamos contribuindo suficientemente para a pacificação do ambiente em que ele vive. Talvez não estejamos dando o devido valor ao Grupo Espírita da Prece e a todo o imenso patrimônio espiritual que o médium tanto ama. Mesmo sem sua presença física, orar nessa casa de amor é sentir o sustento do Espírito e de verdade é causa do bem. Se pensarmos no imenso legado que o Medianeiro de Jesus está nos deixando, compreenderemos a difícil posição de Eurípedes e procuraremos auxiliá-lo com nossos pensamentos e atos de fraternidade. Isso é o mínimo que podemos fazer diante do máximo que recebemos de Chico Xavier. 23ª parte. 145. Casos pitorescos. Uma voz, identificada 20 anos depois, prevenir o incêndio. Transcorriam os anos difíceis da última guerra. Meu esposo é farmacêutico, formado pela Universidade de São Paulo. Tínhamos uma farmácia na pequena cidade de Severina, na Araraquarense, e resolvemos transportá-la para Buritama, vilarejo da Noroeste, situada entre Birigui e Monte Aprazível. Estávamos casados há uns 10 anos, e nossa família cada vez ficava mais numerosa. Como a cidadezinha não era dotada de energia elétrica, resolvemos nos abastecer de uma quantidade razoável de gasolina, para termos o combustível de reserva necessário para o Petromax, e o querosene para as lamparinas. Levávamos uma vida maravilhosa, eu e meu esposo. Durante o dia eu trabalho na botica e, à noite, as tarefas espirituais no Centro Espírita Discípulos de Jesus, dirigido pelo meu cunhado, Luiz Antônio Severino, atualmente inspetor de farmácia da Zona Sul de São Paulo. Como mãe espírita, sempre fiz questão que meus filhos frequentassem o centro, por isso aprontava-os com muito carinho para as reuniões, cuidando para que nós e a petizada não chegássemos atrasados. Em uma dessas noites, enquanto meu esposo saía com os pequenos, carregando ao colo o caçula de 6 meses, fiquei com a incumbência de fechar a casa, mas, ao dar a volta na chave, ouço uma voz feminina, advertindo-me claramente: Ida, cuidado com o fogo na tua casa. Fiquei muito chocada com o aviso. Preveni meu companheiro e ele logo concluiu que se nós tivéssemos algum incêndio em casa seria por intermédio das lamparinas. Recomendou-me que as escondesse todas e, de fato, quando voltamos do centro segui a orientação de Severino.
Durante 7 dias consecutivos ouvi a mesma voz advertindo-me sobre o fogo. No 8º dia, meu marido estranhou que eu não estivesse pronta para a reunião. Indagou qual era o motivo, pois eu nunca faltava. Não pude explicar, mas o fato é que eu estava muito preocupada. Comecei a passar a roupa e estranhei que meu filho Gamaliel tivesse me dito boa noite sem vir me beijar, como fazia habitualmente. Decorridos uns 20 minutos, Paulo, meu filho mais velho, havia terminado a tarefa escolar e, ao deitar-se, deparou com a cama do irmão pegando fogo. Liel colocara a lamparina acesa sobre a cama, esta entornara e o fogo já se alastrava por quase todo o leito. Paulo voltou dizendo: Mamãe, vai ver o fogaréu que está lá no quarto. Eu estava atendendo um senhor que desejava um colírio e pedi-lhe que me auxiliasse a debelar o fogo. Agimos imediatamente e, graças a Deus, tudo não passou de um grande susto. Como Severino previra, o fogo veio por intermédio da lamparina. E sabem os meus leitores onde se encontrava o combustível guardado em estoque? A uns 2 metros distante do fogo. Fiquei muito grata ao bom Deus por ter poupado, através da voz espiritual, a vida de meus filhos. Decorridos muitos anos, mudamos para São Paulo, instalando nossa botica no bairro de Vila Matilde. Quando Lenita, minha filha, terminou o vestibular, prestou os exames na Faculdade de Medicina de Uberaba, e lá permaneceu durante os 6 anos de curso. Por ocasião de sua formatura, fomos até Uberaba, aproveitando para fazer uma visita a Chico Xavier, nosso bondoso médium. Na sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1962, entreguei a ele uma torta feita por mim e que tem receita exclusiva de minha avó paterna. No dia seguinte, sábado, às despedidas, Chico perguntou-me se o recheio da torta eu havia adquirido nas grandes confeitarias de São Paulo. E eu lhe respondi que não, era receita de minha avó paterna. Imediatamente, ele virou-se para o lado e disse: é a vovó Maria Zerbini. Descreveu então com detalhes, acrescentando: há muitos anos ela livrou seu lar de um pavoroso incêndio. Fiquei muito emocionada com a revelação. 20 anos depois, eu vim a saber que a voz feminina que eu não conseguira identificar, e que nos salvara na pequenina Buritama, era a de minha inesquecível avó. Voltei muito feliz para casa, abençoando a doutrina espírita, o verdadeiro consolador prometido por Jesus. Dezembro de 1975, depoimento de Ida Rossi Severino. 146. O insubornável. Que eu não coma sozinho pão que possa ser por mim partido em 2 pedaços. Padre Antônio Tomás, poeta cearense. Chico Xavier tinha então 22 anos. Voltara de Belo Horizonte desiludido porque não conseguira o emprego que haviam lhe prometido. Para lá fora em obediência ao seu pai que não se conformava em vê-lo ganhar tão pouco em Pedro Leopoldo, onde trabalhava como caixeiro de um pequeno armazém do seu padrinho, José Felizardo Sobrinho. Antes, Chico consultou seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe ponderou: o plano é impróprio. Você deve permanecer na colocação em que está. No momento exato, o amparo de cima para sua família virá. Seu pai insistira, e Chico ficou angustiado, pois não desejava desgostar nem o pai, nem Emmanuel. Vendo sua indecisão, o guia disse-lhe: a tentativa é inoportuna, mas não deve contrariar seu pai. Ganhará conhecimentos e experiências de que muito necessita. Estarei com você através da prece. Em Lagoa Santa, Chico ficou num café aguardando o ônibus que o levaria à sua cidade. Nisto, vindos de Belo Horizonte, chegam em luxuoso carro, à sua procura, vários amigos. Informaram que sabiam de sua decepção e que vinham para convidá-lo a tornar a capital mineira. Asseguram-lhe que haviam conseguido para ele uma maravilhosa e sólida colocação, com ótimo salário. Simplório e entusiasmado, já se achava o médium disposto a aceitar a oferta,
quando um deles acrescentou: Chico, há entretanto uma pequena condição. Você deverá assinar uma declaração renunciando ao espiritismo, e afirmar que o livro Parnaso de Além Túmulo foi escrito por você mesmo, não sendo, por conseguinte, obra de espíritos.